lendo esse texto e através dele compartilhamos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 38. Vamos colocar de pé, amados? Vamos para a leitura da palavra. É um bom costume que nós temos, né, irmãos? De estarmos de pé à leitura da Bíblia Sagrada, que é uma verdade absoluta. A palavra do Senhor, ela é uma verdade absoluta para a nossa vida, e ela está contextualizada a qualquer tempo. A palavra de Deus, ela é atemporal. Nós estamos sujeitos ao tempo. A palavra do Senhor não, ela é atemporal. Ela não tem o seu tempo. Ela é escrita, cabe em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer cultura. Ela é a palavra de Deus. Nela não há sombra de variação, e ela não precisa ser contextualizada para adaptar-se àquilo que não seja o que ela já declara no seu bojo. Então isso nós precisamos ter sempre em mente, amém, amados? No último grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Amém, amados? Vamos repetir o versículo 37 novamente. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem falado ao nosso coração. Te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada, Senhor, e ela pode trazer luz e vida a nós, e assim cremos, Senhor, e assim acreditamos, e assim estamos arraigados nesta verdade em Cristo Jesus. Amém. Podeis tomar assento, queridos. Um convite de Jesus para nós, irmãos. Um convite de Jesus para nós. A tela, por favor. Um convite de Jesus para nós. O texto está nos dizendo que no último dia, teria como diminuir esse relógio? Colocar num cantinho bem discreto aí. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca de pé, e existe toda uma ação de Jesus para fazer isso no momento certo. Não é porque Jesus esperou a festa acabar, mas existia todo um ritual que era realizado nesse dia, ou durante esses 7 dias, que era comemorado a celebração da festa dos tabernáculos. Nessa celebração, os israelitas vinham de todas as regiões, vinham para Jerusalém, e ali eles ficavam em festa 7 dias, e eles vinham com suas tendas, montavam as suas tendas, e ali eles ficavam durante 7 dias em adoração a Deus, levavam os seus sacrifícios,
para a remissão dos seus pecados. E havia um ritual que acontecia nos 7 dias. Num determinado momento do dia, o sacerdote, o sumo sacerdote, saía do templo com um jarro de ouro, vinha ao tanque de Siloé, enchia esse tanque de água, esse jarro de água, e vinha até o altar do Senhor e derramava esta água no altar. Isso não era feito como uma coisa sem festa, era toda uma procissão. O sacerdote saía do templo, ia até o tanque de Siloé, enchia o jarro de água, e o povo ia cantando, e as trombetas indo sendo tocadas do tanque de Siloé até o templo, aonde era derramada aquela água. E os sacerdotes cantavam o que está escrito lá em Isaías 12:3. Essa era a música que os levitas cantavam: tirai a água das fontes da salvação com alegria. Isaías capítulo 12, verso 3. E eles faziam isso durante os 7 dias. Porém, no 7º dia, eles faziam isso 7 vezes. 7 vezes durante o dia. Porque nesse dia, eles desmontavam as tendas. Já era o momento da partida do povo, daqueles que moravam longe de Jerusalém. E naquele momento eles iam embora. Então era o fechar da festa. Então nesse momento, os israelitas faziam esse ato de pegar o jarro de água, o jarro de ouro, o sacerdote, vinham, traziam até o altar, derramavam aquela água no altar, e faziam isso durante 7 vezes, durante aquele último dia, o 7º dia. Isto para Israel tinha uma simbologia muito grande. Por isso que quando Jesus se coloca de pé e declara que Ele é a água da vida, e faz um convite para que todos bebam desta água, há uma comoção entre os judeus, há um nó na cabeça deles, porque esse ato simbólico deles tirarem a água do tanque de Siloé e trazer até o altar do Senhor, tinha toda uma simbologia mística para Israel. Era a água que manara da rocha no deserto, era a água que simbolizava o que está descrito lá em Ezequiel, no capítulo 47, de 1 ao 9, é a água que está escrita em Zacarias 13:1, anote aí para você ler na sua casa. Não dá tempo, nós lemos todos esses textos aqui. Nessa tradição, era trazido então a memória de Israel, que está lá em Êxodo, capítulo 17, verso 1 ao 7, que é o momento em que Moisés toca na rocha, e dela verte a água. Êxodo 17, do 1 ao 17, do 1 ao 7. Está também em Números 20, do 8 ao 21. Então Jesus, naquele momento em que eles fazem esse ritual, que traz a memória deles, qual era o intuito desse ato? Era trazer a memória de Israel, que Deus cuidara deles, que Deus no deserto mandou água para eles. Então eles tinham que agradecer isso, porque se eles estavam vivos ali, a sua geração perpetuou, estava viva, é porque Deus cuidara deles. Então eles agradeciam esse ato a Deus, derramando, tirando a água do tanque de Siloé, que para eles o tanque de Siloé era um lugar sagrado, uma água sagrada, meia que mística para eles. Dizia-se, nada prova, mas se dizia que o anjo descia e tocava naquelas águas, e o primeiro que descesse naquelas águas era curado. Mas não tem prova bíblica disso, não tem nada histórico que prove esse ato do anjo descer e mover as águas.
era uma crença judaica, uma crença tipo como os nossos pais tinham, né? Colocar o gaio de arruda atrás da orelha para espantar mal olhado, enfim, são credos. Então nesse momento, Israel tinha aquela água como sagrada, pegava a água e derramava sobre o altar. Nesse momento, como diz o texto, no último dia, o grande dia, porque era chamado o grande dia? Porque era o dia em que Israel fazia esse ato por 7 vezes, e era o momento do término da festa, né? Aquela expectativa do término da festa. Então nesse momento Jesus vai se colocar, a Bíblia diz que Jesus se levanta, e ele é que grita, a palavra que vai estar aqui no texto assim: e levantou-se Jesus e exclamou. É como se Jesus desse um grito. Jesus então vai dar um grito para a multidão, para chamar a atenção de toda aquela multidão que vinha num cortejo, que vinha numa procissão, levando o sacerdote o jarro de ouro com a água para ser derramada no altar do Senhor. Então nesse momento de alarido, de canto, de júbilo, Jesus então expõe a verdade e grita altamente. A expressão usada no texto é essa: Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o convite de Jesus. E é sobre esse convite que eu quero nessa noite falar com os irmãos. Esse convite importante que Jesus nos faz. Primeiro, convite de Jesus, ele é um convite maravilhoso, como está na tela aí para você ver. Por que ele é um convite? Porque Jesus vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. É um convite que Jesus não faz pela primeira vez. Jesus fez esse convite, por exemplo, em João 3, 12 ao 18. Jesus fez esse convite em João 5, capítulo 5, versículo 24 ao 38. Jesus faz esse convite em João capítulo 6, o verso 29 ao 35. Então esse convite não era novo para aqueles que caminhavam com Jesus, mas para a multidão que estava ali, era algo inusitado, era algo que eles não imaginavam. Jesus então vai fazer esse convite. Ele usa a figura da água sendo levada pelo sacerdote, que embora era um ritual, que embora era algo sagrado para os judeus, não matava a sede deles, porque a ritualidade judaica, a ritualidade da religiosidade, deixava ainda dentro deles um vazio. Eles faziam aquela festa, terminavam a festa, cumpria todos os rituais da festa, mas dentro deles ainda havia um vazio. Então Jesus vai se colocar de pé, e ele diz, bem em voz alta, ele diz assim, ó: e todos vós que tendes sede, vinde a mim. Jesus estava ali cumprindo também uma palavra que está escrita em Isaías 55:1. O texto diz assim, ó: e vós todos os que tendes sede, vinde a mim, e vós que tem dinheiro, vinde comprai e comei, vinde comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Jesus ele vai oferecer esta água. Então o convite de Jesus é: vinde vós que tem sede, vinde a mim e tomai a água da vida, a água viva, a água que pode nos transformar. E o que eu quero falar com os são algumas características desse convite de Jesus.
Essas características, amados, é que nós temos que ter claro na nossa mente. Se nós seguimos a Jesus, se nós aceitamos esse convite, vinde a Jesus e bebamos desta água, quais são as características que esta água tem e quais são as características que nós que entendemos o convite, tem este convite? Porque o convite, existe algumas normas, alguns critérios. É esses critérios que nós temos que olhar para o texto e tirar ele para nós. Então eu quero trabalhar alguns critérios. Vamos ao primeiro, está aí no texto. Quais são os critérios do convite de Jesus? Primeiro critério: o convite de Jesus é universal. Ele é a todos os homens, a todas as eras, a todas as épocas. O convite de Jesus é um convite universal. Ele diz assim, ó: se alguém quiser, venha a mim e beba. Jesus ali não caracterizou nenhum tipo de gente. Jesus não falou: todos os judeus que estão aqui, olhem para mim, venha a mim e beba. Não. Jesus falou assim: todos, se alguém, o pobre, o rico, o ateu, o cético, o gnóstico, o idólatra, todos que quiserem vir a Jesus, serão alguém que poderá experimentar desta água. Nós podemos experimentar desta água. O convite ainda é aberto para nós, de termos essa ousadia. O convite é feito a mim, é feito a você, é se alguém. Então ele é um convite universal, ele é a todos, independente de credo, independente de religião, independente de poder aquisitivo, independente da sua forma de pensar. Jesus está dizendo a todos: se alguém quiser vir após mim, tomar desta água. É esta água, esse é o convite de Jesus para nós. É esse o convite que Jesus faz a mim e a você. Nós precisamos vir a Ele. A segunda coisa, o convite de Jesus é para uma relação pessoal. Não tem como você seguir a Jesus se você não tiver com Ele uma relação pessoal. O convite está dizendo assim, ó, Jesus diz assim: o convite de Jesus é para uma relação pessoal, diz: venha a mim. Se é universal, é para todos, mas o convite é individual. Ele é algo que eu tenho que ter, é um convite que me convida a mim, não à religiosidade. Porque a religiosidade daqueles homens que faziam todo o ritual do vaso, de pegar o vaso, encher ele de água, levar ele a Deus, ao sacrifício, não preenchia o vazio deles. Mas quando nós entendemos que Jesus nos faz esse convite, venha a mim, é um convite individual. E nós é que temos que analisar: será que eu estou tendo essa intimidade com Jesus de forma individual? Ou eu lembro de Jesus só quando é o dia de culto? Ou eu lembro de Jesus e ter uma intimidade com Ele, de ter um momento a sós com Ele, para tomar desta água que é Jesus, somente no momento em que eu venho ao templo? Porque vejam os israelitas, eles faziam o sacrifício da água e de lembrar que o que Deus fizera com eles, somente na festa dos tabernáculos. Depois que terminava a festa, durava 7 dias. Terminava a festa, cada qual ia para a sua casa, e toda aquela lembrança era esquecida. Daqui um ano eles voltavam para aquele mesmo ritual. O que Jesus olha, Jesus diz assim: vocês vão esperar um ano para vocês retornarem aqui? Qual é a intimidade de vocês com esse Deus?
Então, o convite de Jesus, ele é para todos nós, mas ele é algo que relaciona aquilo que é individual. Venha a mim, é algo pessoal, é algo que você precisa entender, que você só vai matar a sua sede espiritual se você realmente for a Ele, porque só Ele pode perdoar os seus pecados, porque só Ele pode curar as suas enfermidades, porque só Ele pode te salvar, porque só Ele pode restaurar o seu casamento, porque só Ele pode mudar a sua sorte, porque só Ele pode fazer a mudança que você espera na sua vida. Mas você precisa se entregar a Ele, você precisa ter esse relacionamento íntimo com Ele. Você não pode esperar na fé do seu pai, você não pode ficar esperando na fé da sua mãe. A sua mãe pode orar por você, seu pai pode orar por você, mas a intimidade com Deus, quem tem que gerar é você, porque o convite é para todos, mas gerar essa intimidade com Deus, ela é individual. Por isso que Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim. É uma decisão que eu preciso ter. É universal e é pessoal. Terceira coisa que eu vejo: o convite de Jesus exige de nós uma profunda ânsia por salvação. O convite de Jesus, amados, precisa gerar em nós uma vontade profunda de nós buscarmos essa água. Veja bem, Jesus diz: se alguém tem sede. Veja que Jesus vai definir um artigo. Jesus vai dizer: se alguém tem sede. Não adianta você relacionar-se com Deus se você não tem sede de Deus, se você não anseia em ter intimidade com Ele. Faça uma autoanálise comigo, irmão. Você beber um copo de água quando você está com sede não é bom? Quantos concordam comigo? Levante a mão. E beber um copo de água quando você não está com sede? Se você beber 2 copos de água, eu chegar com um copo de água agora e falar para você: rapaz, está geladinho, toma mais um. Jesus está dizendo que nós não podemos nos acostumar. O que estava acontecendo com aquele povo? Estavam acostumados aos atos da religiosidade. Eles estavam acostumados, uma vez por ano, descer a Jerusalém e prestar a Deus um culto nas cabanas. Eles estavam acostumados a ouvir o sacerdote tocar a buzina, eles pegarem o jarro de ouro, encher de água no tanque de Siloé e todos caminharem gritando a caminho do templo, para lá derramar a água sobre o altar. Aquilo não era intimidade, aquilo não era conhecer a Deus, aquilo não era ter real intimidade com Ele. Então Jesus vai olhar para todas aquelas pessoas e vai expor a sua verdade, assim: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. Mas se você tiver sede. Não é para todos. É se você tiver sede. Se realmente você tem sede, aí nós vamos a Jesus. Enquanto que você não tiver sede, jamais você vai procurar uma fonte d'água. Se você não está com sede, você não vai procurar água. Mas se você tem sede, você vai procurar essa água. E a pergunta para nós é, irmãos, o convite de Jesus ainda está vivo, está eficaz para nós, está aberto para nós. Mas a pergunta é: nós queremos beber dessa água? O quanto você quer? O quanto você deseja?
Ou você já é aquele que já acostumou com o ritual da religiosidade? Você é o frequentador de culto, você é o frequentador de igreja, você é alguém que frequenta os templos, mas não tem intimidade com o Deus do templo. Porque você não entendeu o chamado de Jesus. Jesus está dizendo, olha, se alguém tem sede, o convite é universal, o convite é pessoal, mas o convite também é se alguém tem sede. Se você não tiver sede de Deus, você não vai ter nada de Deus. Você não vai ter profundidade com Deus. E Jesus continua, ó. O convite de Jesus exige rompimentos imediatos. Porque a expressão que Jesus deu aqui, ó, se alguém tem sede, qual é a palavrinha? Venha. Então, se há uma condição, eu tenho que ter sede para vir a Jesus. É um convite pessoal, é um convite para todos, é universal, é um convite pessoal, é um convite para alguém que tem sede, mas é também um convite de decisões. Eu tenho que romper com algumas coisas que faz com que eu me atrapalhe em vir à fonte de água viva. Jesus está dizendo para toda aquela multidão que estava caminhando, cantando, trocando as buzinas, louvando, carregando o vaso de ouro cheio de água, levando ao altar, Jesus grita para a multidão: se alguém tem sede, venha. Vir é uma decisão, é uma tomada de decisão. Não tem como você beber de duas fontes. Não tem como você beber da fonte da água viva que é Cristo e tomar das cisternas do mundo. Não tem como você beber da água viva que é Jesus e continuar pecando, continuar enganando a você mesmo, bebendo as águas ladacentas, as águas podres, as águas cheias de lodo, cheias de bactéria que o mundo nos oferece, que o diabo oferece para você. É uma decisão. Venha a Jesus. Então eu preciso tomar essa decisão. Ninguém é naturalmente cristão, nós nos tornamos cristãos por causa da nossa decisão. Ninguém nasce crente. Aliás, nascemos pecadores. Não existe filho de vaca, é boizinho, é vaquinha. Filho de cavalo é eguinha, cavalo. Filho de porco é porquinho. Filho de pato, patinho. E filho de crente? Não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Ele precisa se tornar crente. Ele precisa vir a Jesus. A fé do seu pai, a fé da sua mãe pode lhe proporcionar um desejo de servir a Deus, mas não é suficiente. Você é que tem que vir a Jesus. Você que tem que ter sede de Deus. Você que tem que ter vontade de ir a Deus. Você precisa ter a experiência com Deus. Venha a Deus. É uma decisão. Por isso que Jesus olha para toda aquela multidão cantando, louvando, levando o jarro de ouro de água do tanque de Siloé para a adoração de Deus. Jesus olha para aquela multidão e diz: venha a mim. Como assim venha a mim? Nós já estamos indo a Deus. Mas era um ritual. Eles não conheciam o Deus de verdade. Eles não tinham intimidade com esse Deus. E Jesus então agora venha a mim. É essa decisão que eu e você precisamos tomar. Jesus disse lá em Lucas 11, 23. Olha o que está escrito lá, ó. Quem não está comigo está contra mim. Olha Jesus dizendo: quem não está comigo está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está nos dizendo? Ou nós estamos com Ele, ou estamos contra Ele. Nessa decisão de fé, na decisão de sermos crente, não existe meio termo. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é uma nova criatura em Deus, ou você não é.
A decisão é sua. Ninguém é irrecuperável. Ninguém é desprezável a ponto da graça de Deus não alcançá-lo. Mas a graça de Deus só vai lhe alcançar se você tomar a decisão de dizer: eu quero essa graça. A ideia de que a graça de Deus é irresistível não é divina. Uma vez salvo, salvo para sempre, é uma mentira de Satanás. E tem os seus pregadores que são adeptos a essa teologia barata, sem sentido. A teologia de Jesus é essa: venha. Então eu preciso vir. Quem vai tomar a decisão sou eu, de mudar de vida, mudar o meu casamento, mudar a minha família, mudar os meus filhos, mudar a minha vida, mudar aquilo que precisa ser mudado. Como que eu vou mudar? Tomando desta água que é Jesus e tomando decisões a partir do momento que eu bebo desta água. Então, seguir a Jesus é tomar essa decisão. O texto também diz assim: o convite de Jesus para nós é uma experiência pessoal. Olha o que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É uma experiência pessoal. Eu posso estar com muita sede. Amém, amados? Eu estou com muita sede. E eu estou com um copo de água na minha frente. E eu fico olhando para aquele copo de água. E a minha sede vai passar? Vai passar, irmão? O que vai matar a minha sede? Se eu beber dessa água. Se eu tomar a decisão de ir pegar a água, trazer a água até mim, e agora eu bebo da água. Olha que coisa simples esse ensinamento de Jesus. Mas olha a profundidade para a nossa vida. Jesus vai dizer assim, ó: se alguém, olha, é o âmbito universal, tem sede pessoal, eu preciso ter sede, eu preciso querer. Depois que eu quiser, venha, quer dizer, eu vou tomar a decisão de ir a Jesus. Venha a mim. E eu também preciso tomar a decisão de agora, estando em Jesus, beber desta água. Quantos querem beber desta água? Diga amém. Veja, é uma decisão sua. Quantos que caminham com Jesus há muitos anos, mas a superficialidade da vida cristã dele não dá na sola do pé, porque ele não bebe desta água. Ele conhece Jesus. Os israelitas conheciam a Deus, serviam a Deus, faziam tudo ritual. Todo ritual era feito, mas nada saciava a vontade, a fome de Deus deles. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus em profundidade. E Jesus está dizendo: se alguém tem sede, eu preciso ter sede. Eu preciso ter sede de Deus. Venha é uma decisão. Venha a quem? A religião? A placa de uma igreja? Não. Venha e beba desta água. Beba de Jesus. E Jesus vai dizer num artigo definido: eu sou esta água. Eu sou esta água. Agora, se você bebe desta água, se você vive desta água, é lógico que você vai estar numa igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Se você bebeu desta água, você vai estar numa comunidade, onde Deus vai te inserir, para ali Deus trabalhar em você. Como é que você vai trabalhar os seus dons espirituais se não for dentro de uma igreja? Como é que você vai desenvolver-se em amor? Sozinho? Como é que você vai desenvolver a sua gratidão? Só? Como é que você vai desenvolver o perdão?
Por isso que existe a igreja. A ideia de que existe cristianismo sem igreja está fadada ao fracasso. Isso não é verdade. O próprio Jesus, a igreja não é uma ideia pastoral, a igreja não é uma ideia de homens, a igreja é uma ideia de Deus. O próprio Jesus diz: esta igreja, eu edificarei esta igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a ideia de Deus. E Jesus então está dizendo, o convite dele é uma experiência pessoal. Você precisa querer beber. Eu fico observando, gente, quantos irmãos vivem um cristianismo na superficialidade. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem os dessabores da vida, quando vem os descontentamentos da vida, as pessoas fazem coisas horrorosas em nome de Deus. Distorcem a palavra, porque não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com as Escrituras, não tem intimidade de realmente beber desta palavra e ela gerar vida em você. O convite de Jesus é condicional, é se alguém. Se ele é universal, também ele é condicional. A palavrinha se alguém nos defere isso. Esse é um desejo que eu tenho que ter, é uma vontade que deva nascer dentro do meu coração, de realmente estar diante de Jesus, porque é uma condição que eu escolho, não é porque o meu cônjuge quer, não é porque a minha esposa quer, não é porque os meus filhos querem, não é porque o meu pai quer. Eu vou para a igreja não é porque o meu pai me empurra, eu vou na igreja porque eu sei quem é Jesus. Eu tenho bebido desta água, eu tenho experimentado desta água. Quem está entendendo, diga amém. O convite de Jesus, ele é oferecido com grande fervor. Jesus não fez um convite como se fosse uma simples palavra. Não, olha a expressão que o texto usa. E Jesus colocou-se em pé e exclamou. Ele fez um convite com veemência. Ele fez um convite com intrepidez. Ele fez um convite como que dizendo: não tem outra oportunidade para vocês. Não há outro caminho. Não há outro caminho, amados. Por isso que Pedro vai dizer lá em Atos, o nome de Jesus, não há outro nome a ser dado entre os homens para a salvação. Porque é somente no nome de Jesus. Não há salvação em outro caminho. Por isso que Jesus vai se colocar de pé e de uma forma veemente, ele vai exclamar: se alguém tem sede, venha a mim. É de uma forma forte, é de uma forma quase que guerreando conosco, quase que nos arrastando a entender que não há outra coisa a não ser feito experimentar desta água, e esta água viva que gera vida em cada um de nós. Aleluia. O convite de Jesus tem uma promessa maravilhosa. Além de ser um convite para a vida, Jesus está dizendo assim: olha, se alguém tem sede, vem a mim. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E Jesus aí vai concluir agora no versículo 38. Ele vai dizer: ó, do seu interior correrão águas vivas. Aí eu posso perguntar para mim, eu fiz essa pergunta para mim. Se eu perguntar para você agora, se você está bebendo desta água viva, todos vocês que estão aqui vão levantar a mão. Os internautas que estão nos ouvindo também. Mas a pergunta não é se você está tomando. Não, você não pode dizer para mim o que você está bebendo, porque eu não consigo ver o que você bebe.
eu não consigo ver aquilo que você está ingerindo. Ah, eu quero Jesus, eu estou bebendo desta água, esta água é Jesus, eu estou bebendo dela. Não adianta você falar isso para mim. O que vai demonstrar se você realmente está bebendo desta água é a promessa maravilhosa cumprida na sua vida, porque o texto está dizendo: se alguém beber, olha o versículo teu, quem crer em mim, como diz as escrituras, o que vai acontecer? Rios de água viva vão fluir de dentro de você. O que Jesus oferece é vida pura. O que Jesus está oferecendo para mim e para você que bebe dessa água é uma vida pura. Agora, pode alguém estar bebendo desta água com uma vida impura? Eu bebo desta água, mas continua com a vida impura. Veja que o texto está dizendo: se alguém beber de mim, rios, não está falando no sentido de um rio, está falando no plural, não é no singular, é no plural da palavra. Rios de água viva vão fluir de você. Sabe qual é a pergunta que eu fiz para mim hoje à tarde, amado? Será que eu, Ivan, nos meus relacionamentos com as pessoas, aqueles que estão à minha volta, flui de mim vida pura? O que sai da minha boca é vida pura? Não é no templo, é na vida. Vou repetir isso aqui. Não é no templo, é na vida. É em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Porque se você está bebendo da água viva, o que tem que jorrar de você é pureza. Se você bebe da água pura, não pode sair dos seus lábios a não ser pureza. Jesus nos convida a essa vida pura, essa vida diferente. Jesus nos está dizendo, amados, a respeito de um poço. Olha, se você beber de mim, vai nascer um poço em você. Que nem diz o nordestino, né? Uma cacimba de água. Não. O que Jesus está dizendo para nós é que se nós bebermos dele, vai haver em nós um rio de água viva. E esse rio não é de águas impuras. Ah, eu bebo de Jesus, pastor. O pastor está pregando aí, mas eu bebo de Jesus. Você bebe de Jesus, mas como que é a sua vida? Aonde estão os teus olhos? Aonde estão a sua boca? Onde estão as suas mãos? Seus pés? Os seus pés se apressam para quê? As suas mãos se apressam para quê? Os seus lábios se apressam para quê? Bebe de Jesus há quantos anos? Esses dias eu passei numa rua, isso aqui é fato, irmão. Eu passei numa rua, tinha um irmão batendo na porta de um outro irmão. Estava lá, o carro dele parado na porta e ele batendo no portão de um determinado irmão. Eu passei, ele não me viu, subi com o carro, fui fazer uma visita, voltei, eu ia fazer uma visita para esse irmão também. Aí parei o carro, falei, acho que o irmão não está, porque o outro estava aqui batendo no portão, ele não abriu, né? Aí bati no portão, o irmão gritou de lá, ô pastor! Aí foi lá, abriu o portão para mim. Aí eu perguntei para esse irmão, falei, irmão, eu vi que o irmão fulano estava aqui na porta, batendo aqui, por que você não recebeu ele? Ele falou, pastor, porque eu decidi a não receber gente que fica falando mal da igreja.
Fala mal da igreja, fala mal do presbítero, fala mal do pastor. Então eu resolvi não receber mais. Então ele veio aqui na minha porta. Eu não sei se eu pequei, mas eu fingi que não estava. Eu fiquei triste e alegre ao mesmo tempo. Eu fiquei triste porque fiquei com dó daquele irmão que não foi recebido. Mas fiquei alegre pelo irmão que não o recebeu. Você entendeu que é uma mistura de alegria com tristeza? Agora, esse irmão que bebe da mesma água, como é que ele pode fazer uma visita para um irmão e derramar água suja da boca dele? E olha aqui, nós não estamos falando de crente de 1 ano, 2 anos, estamos falando de crente que já está aqui mais tempo do que eu. Que nem dizia meu avô, né? É cavalo velho. O cavalo, quando vai ficando velho, o pelo da cabeça vai caindo, irmão. Quer dizer, o pelo da cabeça já caiu. Cadê a sua vida pura, meu irmão? Você se esqueceu do que está escrito em Colossenses 3, do que está escrito em Efésios 5? Quando vos ajuntai, haja entre vós salmos, louvores, hinos, palavras boas. Você não pode juntar com o outro e falar mal do outro. Você não pode juntar e falar mal do pastor, falar mal da igreja, do presbítero, irmão, você não pode falar mal de ninguém. Você não pode falar mal do prefeito, você não pode falar mal do vereador, você não pode falar mal do presidente, você não pode falar mal. Por quê? Porque você é alguém que bebeu da água pura. O convite você aceitou. Você aceitou o convite. E você está bebendo de uma água pura. Você não pode jorrar outra água a não ser a água pura. Porque se jorra de você uma água que não é pura, você nunca bebeu de Cristo. Você nunca bebeu de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. É a palavra, irmãos. É o que Jesus está nos ensinando. É o que Jesus está nos ensinando. Uma vida pura. Mas o que mais Jesus ensina? Olha o que diz o texto. Mas Jesus oferece uma vida verdadeira. Uma vida abundante. Tem que ser uma vida pura, mas uma vida verdadeira, uma vida abundante. Ele fala sobre rios de água viva. Ele não está falando de um corguinho. Ele não está falando de uma cacimba de água. Ele não está falando de um balde de água, que logo vai ter escassez. Não, ele está falando de um rio caudaloso. Ele está falando de rios no plural. Rios de água viva vão fluir de dentro de você. Rios, irmão, é vida. Aonde chega a água tem vida. Ontem eu fui fazer um pedal com os irmãos, a Márcia, umas irmãs, e nós paramos num determinado lugar e o irmão falou assim: olha como esse pasto está bonito. E dias atrás não tinha passado lá, irmão, estava só a terra e o pó. Nem capim não tinha. Mas chegou o quê? A água. A água faz germinar a terra. Não existe terra ruim aonde tem água, irmão. Amém, amados? Aonde tem água é a terra boa. Aonde tem água, irmão, tem vida. Aonde tem água, produz. Então você tem que olhar para você e ter essa vida abundante. Dentro de mim jorra um rio de água viva. Uma água que produz vida em abundância, que produz frutos. Eu sou como a árvore plantada junto ao ribeiro. O crente, irmão, tem que ser, todo dia, irmão, ler Salmos 1. O que está escrito lá no Salmo 1? O que está escrito lá, irmão? Você lembra? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda do escarnecedor,
não tem prazer naqueles que falam mal da lei do Senhor, mas ante o prazer dele é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Olha como que a palavra é linda, irmão. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, e no seu tempo, e no seu tempo vai dar o fruto. Então nós somos essa árvore. Nós somos alcançados pela água viva, a água abundante, a água que Jesus está dizendo, uma água abundante. Jesus promete fazer de você uma bênção para os outros. Não é o que Jesus disse aqui? A ideia do texto, amados, a ideia do texto é uma vida abundante, mas não é uma vida abundante mesquinha. Não é uma vida abundante raquítica. Não é uma vida abundante atrofiada só para você. Não. Um rio, irmão, ele não tem água só para ele. Um rio que mantém a água só para ele é morto. Por isso que o mar morto chama mar morto. Porque toda a água que ele recebe, ele não joga para ninguém, morre nele. Não tem vida. Não tem vida ali. Aqui Jesus está dizendo assim: olha, eu vou fazer de você uma vida pura. Você vai beber de mim e a sua vida será pura. Você vai beber de mim e você vai ser um rio abundante. Mas não é um rio só para você. Todos que estiverem à sua volta vão ser abençoados por causa de você. Você terá um coração generoso, você terá um coração voluntário, você ajudará os outros. Muitos beberão da sua água, muitos louvarão a Deus por causa daquilo que está saindo de você, aquilo que está fluindo de você, vai glorificar o Senhor. Esses dias, não tem só notícia ruim, irmão. Esses dias eu fui fazer visita para uma irmã, fui orar por ela. Cheguei na casa dela, e quando eu estava ali fazendo uma visita para ela, chegou a vizinha dela. A vizinha adentrou para dentro da casa. E a irmã apresentou eu como pastor, falou: esse aqui é o meu pastor lá da igreja, assim, tal. A mulher falou para mim, a mulher virou para mim e falou assim: pastor, eu quando estou em casa e me sinto mal, eu não estou bem, eu estou triste, algum problema, eu venho aqui na casa dessa irmã, dessa minha amiga. Aí foi lá, deu um abraço nela. Eu venho aqui porque ela sempre tem uma palavra boa. Irmão, que coisa linda, irmã. Eu nunca vim aqui e ouvi uma outra palavra, a não ser uma palavra boa. Uma palavra boa. Essa pessoa, ela é um rio. Essa irmã, ela é um rio. Ela é um rio puro, que produz vida. Todos que estão à sua volta, ouve ela, e ela produz bênção na vida dos outros. O nome do Senhor é glorificado. Você pensa que o nome do Senhor é glorificado porque você coloca um terno, um paletó e vem para a igreja? Você acha que o nome do Senhor é glorificado porque você coloca um vestidão e vem para a igreja? Faz um coque no seu cabelo? Não, o nome do Senhor é glorificado mais do que isso. O nome do Senhor é glorificado por aquilo que sai da sua boca. É as suas palavras. Tem pais que perderam os filhos para o mundo por causa daquilo que sai da boca deles. Porque não filtra o que sai da boca. Não é um rio caudaloso, é uma cisterna de água podre. Não consegue conversar com ninguém a não ser falar mal, a não ser criticar, a não ser apontar o dedo, a não ser pichador. Você não pode ser assim.
Amado, a vida de uma pessoa tóxica, o que é uma pessoa tóxica, irmão? É aquela pessoa que você nunca da boca dela sai uma palavra boa. Nunca ele está bem. Nunca ela está bem. Sempre tenho que reclamar. Você conhece alguém assim? Tem gente que você senta com ele, irmão, é 5 minutos. Você tem que despachar. Senão você fica doente. Eu conheço gente. Eu não converso mais do que 2 minutos. Porque senão eu fico doente. É que nem aquela pessoa que você começa a conversar com ele começa a falar de doença. Irmão do céu, você, né? A pessoa fala tanto de doença que você já sai dali mancando. Você já sai arrastando o pé. É uma pessoa tóxica. Pessoa que está fazendo mal para você. Isso tem dentro da família. Tem um marido tóxico, tem a mulher, a esposa tóxica, tem um filho tóxico, tem um patrão. Quando é de fora de casa, irmão, a gente evita, né? Encontra ali e vaza. Mas quando é dentro de casa? Quando não tem como, né? E quando dorme do lado ainda? Aí piorou, né? Você vai ter que se blindar. Você vai ter que fechar os ouvidos mentalmente. Não deixar aquilo entrar no seu coração. Que nem dizia minha avó, né? Deus te deu 2 ouvidos. Entra por um, sai pelo outro. Não deixa descer no coração. Tem coisa que você ouve aqui e já solta aqui. Tem coisa que eu estou ouvindo aqui, eu já estou puxando do outro lado, irmão. Rapidinho. Para não descer no coração. Não é essa a vida que Jesus tem para nós. Jesus está dizendo, se você beber da minha água, se você beber daquilo que eu tenho para te oferecer, rios de água viva vão nascer dentro de você. Quantos querem dessa água, amados? Mas é uma decisão sua, é uma decisão minha, para que nós nos tornemos uma bênção. E não é só isso, Jesus nos oferece uma vida de poder, porque quando a gente bebe da água de Jesus, aquilo vai acumulando dentro de você, você vira uma enorme hidrelétrica de energia. Você vai ali em Cachoeira Dourada, você vê aquele lago enorme, aquela água toda retida ali. Você tem ideia da capacidade de produção de energia daquela água? Já passou pela sua cabeça? Assim é Deus em nós. Se nós fizermos, irmão, uma comporta na nossa vida e receber com profundidade tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente vira uma hidrelétrica. A gente tem energia para vencer o pecado, a gente tem energia para vencer o diabo, a gente tem energia para ser cheio de Deus. Quem está entendendo aí a metáfora, diga amém. É o poder que é gerado em nós através da palavra. É o poder que é gerado em nós quando nós decidimos beber de verdade de Cristo. Quando nós somos inseridos nessa vida de adquirirmos e absorvermos tudo que Deus tem para nós. Você vai tendo poder. Poder para dizer não ao pecado. Poder para dizer não à mentira. Poder para dizer não à fofoca. Poder para dizer não a tudo aquilo que não agrada a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, essa é a vida que nós precisamos. Essa é a vida que nós precisamos, eu e você, o poder de Deus. Agora, como é que eu vou adquirir esse poder? Bebendo desta água. O convite de Jesus ainda é o mesmo. Qual é o convite, irmão? Vinde a mim e beba. Qual é o convite? Vinde a mim e beba. A decisão é minha. Se eu quero beber, porque se eu beber desta água, esta água maravilhosa, esse convite maravilhoso, e eu beber desta água, eu serei cheio de Deus. E cheio de Deus, eu vou poder ser
alguém que vai gerar vida, que vai gerar um rio de água viva saindo de mim. Outra coisa que a água, quando nós bebemos, ela faz com o nosso corpo. Isso aqui veio aqui agora, irmão, está nem escrito aqui. A água nos limpa, nos purifica. Quando você deixa de tomar água, o que acontece com os seus rins? Eles entram em mau funcionamento. Por quê? Porque você deixou de beber água. O mau funcionamento dos seus rins acontece porque você não bebeu água. Mas quando você bebe água, o rim tem a função de purificar o teu sangue. Quando você não tem os rins, você precisa fazer o que com o seu sangue? A pessoa que teve um problema com os rins e precisou tirar os rins, essa pessoa vai fazer o que? Hemodiálise. O que é hemodiálise? É passar o seu sangue por uma máquina que vai imitar ser o seu rim para purificar o seu sangue, senão você morre. A água purifica os seus rins, ela lava os seus rins. Quando a gente bebe de Jesus, o que acontece conosco? Nós somos purificados. Porque o pecado tenazmente está diante de nós todos os dias. Todos os dias eu enfrento o pecado. Todo dia você enfrenta o pecado. Agora, quando nós temos a coragem de todo dia beber desta água, a água que é Cristo, através da sua palavra, nos alimentarmos da sua palavra todos os dias, amados, você vai sendo purificado, assim como os rins purifica o seu sangue, a palavra de Deus purifica a sua alma. Amém, amados? Então por isso você não pode abandonar esta palavra. Quem entendeu, irmão, pode dizer amém. Quantos querem beber dessa água? Coloca de pé, vamos orar.